Bom dia, meus irmãos. Que bom que nós podemos chegar a essa 12ª lição do trimestre em que nós estamos estudando sobre oração. Muita coisa já foi aprendida. E nessa lição, nós somos levados a aprender e a meditar sobre os nãos de Deus. Devemos observar que, pelo fato de Deus responder às orações do seu povo, isso não significa que ele sempre dirá sim. Algumas vezes teremos que lidar com a espera e também com o não de Deus. Nossa lição tem como tema a oração e os nãos de Deus. E o textual para esta lição está em Isaías, capítulo 55, os versos 8 e 9. Vamos ler juntos, acompanhe na sua Bíblia. Isaías 55, versos 8 e 9. Diz assim o texto: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meus irmãos, não sei se os irmãos já pararam para analisar o nosso próprio comportamento e para pensar um pouco sobre aquilo que acontece conosco quando nós oramos a Deus, quando nós pedimos algo a Ele e recebemos um não. Muitos ficam frustrados, outros se afastam de Deus, alguns até, podemos dizer, ficam revoltados com aquele não de Deus. Mas, meus irmãos, há algumas razões que nós podemos destacar para que Deus, às vezes, nos responda com o não. Vamos listar algumas e vamos refletir sobre isso um pouquinho. Primeira razão possível para que Deus nos responda com o não é que Deus vê o que nós não conseguimos enxergar. Hebreus 4:13 nos traz o seguinte: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nós devemos lembrar, meus irmãos, que nada está oculto aos olhos de Deus. Deus conhece todas as coisas e Deus nos conhece antes mesmo de nós nascermos. Mais ainda, Ele sabe daquilo que nos rodeia e sabe daquilo que acontecerá conosco no futuro, que nós não podemos ver. Então, quando Deus nos diz um não, Ele está com todos os elementos nas suas mãos, e elementos esses que nós não temos nas nossas mãos e nem estão à nossa visão. Por isso, em algumas circunstâncias, nós não entendemos a resposta negativa de Deus às nossas orações. Mas Ele está bem atento, Ele conhece todas as coisas e todas as pessoas, e certamente está nos dizendo não, para que nós não tenhamos problemas futuros. A segunda coisa, segundo motivo possível para que Deus nos responda com um não quando nós o buscamos em oração, é que Deus tem sempre algo melhor para nós. O próprio texto áureo já nos indica isso. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus são maiores que os nossos. Ora, e o melhor dele também é melhor do que aquilo que nós imaginamos para as nossas vidas. Nós devemos lembrar que o nosso Deus é um Deus justo, sim, mas também é um Deus amoroso. Deus é amor.
e não vai dar aos seus filhos algo que não seja amoroso, não vai nos conceder algo que não seja bom. Acontece que, como todo pai cuidadoso, ele nem sempre dirá não ao seu filho, porque ele sabe que nem tudo aquilo que pedimos é realmente bom para as nossas vidas. Nem tudo aquilo que pedimos trará um bom resultado para as nossas vidas. E mais ainda, para os nossos planos futuros. Às vezes nós temos uma visão limitada de determinada coisa e por isso fazemos os nossos pedidos a Deus sem que nós tenhamos a exata visão daquilo que nós precisamos e daquilo que realmente nós necessitamos para as nossas vidas. Não é à toa que Tiago, ao escrever a sua carta, e lá no capítulo 4, verso 3, diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Olha, se nós somos servos de Deus, certamente Deus está preocupado conosco e não vai nos conceder aquilo que nós pedimos, pensando apenas nos nossos interesses, nos deleites humanos, nas vontades carnais que nós tendemos a ter nas nossas vidas. Ele nos concederá aquilo que for bom e adequado. Nós sabemos que a vontade do nosso Deus é boa, é perfeita e é agradável. Uma terceira razão possível para que Deus responda às nossas orações com não é que Deus tem seu próprio propósito. E nós devemos olhar para o nosso Deus como sendo um soberano, não é isso? Deus é o soberano, Ele é o Todo-Poderoso. E nós devemos entender que nada do que nós planejarmos será superior aos propósitos de Deus. Ora, quando nós nos aproximarmos dEle, quando nós buscarmos a interação com Ele, quando nós apresentarmos a Ele as nossas súplicas, os nossos pedidos, Ele, claro, considerará aquilo que nós estamos pedindo de acordo com o seu propósito. Se nós pararmos um pouquinho para ler a Bíblia, pesquisarmos um pouco, não será difícil nós encontrarmos exemplos de nãos de Deus para pessoas que o buscaram em oração. Foi assim com Davi, foi assim com Moisés. O próprio Paulo recebeu o não de Deus e nós devemos lembrar ainda, Deus respondeu não até para o seu próprio filho, porque ele tinha um propósito, e esse propósito não poderia ser deixado de lado, ele precisava ser alcançado. Quando Jesus ora a Deus, nós percebemos a submissão, nós percebemos que ele está pronto a acolher a vontade do Pai e o propósito estabelecido. E assim também nós devemos fazer. Provérbios 16:4 nos traz a seguinte verdade, meus irmãos. O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Mais ainda, segundo a Coríntios, capítulo 4, os versos 17 e 18, nos indica que, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Podemos tirar ainda dois ensinamentos daí. Um é que, na maioria das vezes, nós estamos preocupados com aquilo que nos atinge nessa vida terrena. Isso é até natural, nós somos seres humanos, evidentemente. Temos as nossas preocupações, mas nós precisamos ter também o nosso foco, os nossos olhos voltados para aquilo que é celestial, para a promessa de Deus, para a nossa vida eterna, para a nossa vida que irá além dessa que nós temos aqui nesse mundo. Mais ainda, Deus nem sempre nos explicará o porquê do não
como resposta das nossas orações. Afinal de contas, como nós acabamos de dizer, Ele é o Deus soberano. Nós devemos estar submissos aos seus propósitos, aos seus planos e à sua vontade para as nossas vidas. Queridos, a quarta motivação possível para que Deus nos responda negativamente ou nos responda com um não nas nossas orações é de extrema importância. Deus nos chama a sofrer em benefício de outra pessoa. Nós temos exemplos bíblicos para isso. Claro que o maior deles é o do próprio Cristo, que se entregou para nos salvar, para nos lavar dos nossos pecados, para pagar o preço em nosso lugar. Então, Deus chamou o próprio Filho com essa intenção. Paulo também fala sobre isso. Paulo afirma os seus sofrimentos nas suas cartas, inclusive quando estava preso, e ele vai falar também das necessidades que ele passou, e escrevendo aos Filipenses, ele diz àqueles irmãos que ele já estava até acostumado aos dias bons e à fartura, mas também com os dias maus e as grandes necessidades sofridas. E há situações em que nós precisamos enfrentar também momentos de sofrimento, momentos difíceis, para que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. Meus irmãos, nós temos tantos exemplos de missionários que deixaram as suas profissões, que deixaram as suas casas, as suas famílias, muitos deles estão distantes dos seus familiares e dos seus amigos, e passam por momentos difíceis, dificuldade de deslocamento, já sofreram com doenças, já tiveram escassez até de alimento, para que a palavra de Deus alcance outras pessoas. Nós podemos ser chamados para situações assim também, meus irmãos. Podemos passar por perseguições, podemos sofrer com pessoas chacoteando de nós, né? Nos chamando até de bobos ou de loucos, como alguns fazem, mas nós temos uma missão a ser cumprida. E todas as vezes que Deus nos convocar para realizarmos algo na sua obra, nós devemos estar dispostos a realizar aquilo que Ele deseja. Por isso, então, às vezes, Ele nos diz não, porque nós pedimos, Senhor, me alivia desse sofrimento, ou Senhor, me conceda esse bem, eu estou precisando, ou Senhor, me envia para aquele lugar, porque lá é melhor. E Ele vai dizer, não, você precisa aguardar mais um pouco, você vai para um outro lugar, porque lá eu tenho algo para você realizar. Não, eu não vou lhe conceder isso que você precisa agora não. Ou, na verdade, você não precisa disso. Você entende isso pela sua visão limitada. E vai passar por um tempo de necessidade, sim, para que o propósito se cumpra na sua vida, para que você sirva de exemplo a outras pessoas, ou para que você alcance outros com a palavra de Deus, com o Evangelho. E, por fim, uma quinta possibilidade, ou a quinta hipótese, porque Deus nos responde com um não às nossas orações, e isso, na verdade, nos dá ânimo, é para que nós possamos enxergar que a graça de Deus é suficiente para nós. E, nesse caso, nós vamos olhar para aquilo que escreve Paulo aos Coríntios. Nós lembramos desse texto, não é verdade? 1 Coríntios 12, versos 8 e 9. Paulo relata que orou 3 vezes ao Senhor, pedindo que o Senhor o libertasse daquele espinho na carne, assim que ele cita naquele texto, aquilo que estava lhe causando tribulação, que estava lhe causando problema, dor, quem sabe. E o próprio Paulo disse que a resposta de Deus não foi outra, senão a minha graça te basta, ou, como em algumas versões, a minha graça é suficiente. Deus estava dizendo para Paulo, te acalma, né? Eu sei do seu sofrimento, eu sei daquilo que você precisa,
mas a minha graça é suficiente. Meus irmãos, o texto de 1 Coríntios 10, 13 também nos ajuda a compreender essa informação. Diz assim o texto: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deus só nos provará na medida daquilo que nós podemos suportar. É assim que nós temos dito na sua palavra. Essa é uma grande verdade, e não tenha dúvida quanto a isso, meu irmão. Se o Senhor nos conduzir às situações mais difíceis, Ele sempre nos dispensará a sua graça. Naqueles momentos em que nós estivermos abatidos, Deus nos concederá a sua graça para que nós tenhamos ânimo. Se Deus nos conduzir a lugares em que nós tenhamos escassez, a graça dele será suficiente para suprir essa escassez. Se a desesperança está tentando tomar conta do seu coração, receba da graça do nosso Deus, que é suficiente para gerar nova esperança. E essa é a maior verdade desse estudo. Nós podemos receber não como resposta das nossas orações. Afinal de contas, nós estamos pedindo, nós não temos a capacidade de impor a Deus aquilo que nós necessitamos ou aquilo que nós desejamos. Nós pedimos a Ele, e pela sua misericórdia, muitas vezes Ele nos responde de forma positiva, Ele nos diz sim e concede aquilo que nós desejamos. Mas em muitas outras ocasiões, para o nosso bem, para a realização do seu propósito, do propósito divino, para que nós possamos também nos moldarmos e sermos pessoas melhores e nos acharmos suficientes com a graça de Deus, Deus vai nos responder de forma negativa, ou seja, Deus vai nos dizer não. Ainda que Ele nos leve para o deserto, para os vales, ainda que Ele nos conduza pelas ondas e até mesmo pelo fogo, como cita o profeta Isaías, ainda assim nos basta a graça de Deus. Queridos, quero terminar com a seguinte afirmação para nós refletirmos. Deus tem sempre um propósito em mente. E esse propósito é nos transformar à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. É por isso que nós temos os seus ensinamentos, é por isso que nós temos a ação de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos, a cada dia, nos aproximarmos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus possa completar a sua palavra nas nossas vidas e que nós possamos, durante toda essa semana, meus irmãos, refletir sobre o estudo dessa manhã.